João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ó Deus, estamos diante da tua santa palavra, Senhor. São palavras ditas da boca do próprio Jesus Cristo, registrada pelo apóstolo João. Ó Deus, estamos aqui, vemos aqui Jesus orando e intercedendo pelos seus, orando, fazendo as suas últimas considerações antes de entregar a sua vida. Ó Deus, que nesta noite possamos, diante desta porção das Escrituras, ó Pai, nos voltarmos para Ti, ó Deus, para a Tua palavra. E eu oro para que o Teu Espírito, ó Pai, que é poderoso para ministrar a palavra em nossos corações, que Ele venha dar clareza, Senhor, mas não somente clareza, Senhor, mas convicção da verdade, de maneira que a nossa alma diga amém, ó Deus, para as verdades que iremos ouvir aqui, Senhor. E que o Teu Espírito também nos ajude a buscar as soluções que a Tua palavra irá apresentar a nós esta noite. Tem misericórdia de nós mais uma vez e nos capacita, Pai, diante da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, nós já estamos numa série de sermões sobre os atributos de Deus. Se esse é um termo novo para você, os atributos de Deus é uma maneira de se estudar as características de quem é o único Deus verdadeiro, para que a gente possa discernir o quem é Deus verdadeiro e o resto que são ídolos. Então é importante para que a gente possa considerar, nós temos um manual. Não é a tradição do homem, não são as opiniões do homem, mas as Escrituras, a palavra de Deus. Por meio deste versículo, nós vamos entender, fazendo, na verdade, uma introdução a essa série que vamos fazer sobre os atributos de Deus. E o tema do nosso sermão hoje é o único Deus verdadeiro. Em um mundo repleto de ideias e crenças sobre Deus, a busca pelo conhecimento do Deus verdadeiro se tornou um desafio urgente. O Evangelho de João nos apresenta uma definição clara e profunda da vida eterna. O que é a vida eterna? Você encontra uma definição do que é vida eterna por meio deste versículo. E o que é a vida eterna? É conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Este texto nos convida a refletir sobre o que realmente significa reconhecer e adorar a Deus, longe das armadilhas da idolatria e das representações distorcidas que frequentemente moldam nossa compreensão de quem é Deus. À medida que flutuamos entre influências da nossa cultura e as revelações bíblicas, somos chamados a um autoexame profundo, que busca não apenas entender, mas experimentar um relacionamento autêntico e transformador com o Criador. Neste contexto, exploraremos a proibição de imagens, os perigos da idolatria mental e a centralidade de Cristo como o único caminho para um verdadeiro conhecimento de Deus. Que por meio do texto que será exposto, o Espírito Santo possa desafiar você a ter uma compreensão correta de Deus e também te inspirar a aprofundar o seu relacionamento com o único Deus verdadeiro por meio de Cristo e de sua palavra. Para que a gente possa, em primeiro lugar, irmãos, para tratar do único Deus verdadeiro, vamos tratar desse problema que existe entre nós, homens, em todas as eras. Um problema chamado idolatria. A palavra de Deus claramente proíbe a idolatria. O que é idolatria? A adoração ou a veneração de imagens. Você vai encontrar no segundo mandamento, se você for ler o livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4, muito claramente ali a lei de Deus dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então a palavra de Deus, ela vai lidar com esse tema do único Deus verdadeiro. E ela vai tratar disso de uma maneira muito clara, dizendo para onde você não deve ir. Mas Deus, eu tenho uma intenção muito boa, eu quero te adorar, por isso eu vou fazer uma imagem tua. Não façam isso. Então a palavra de Deus vai deixar isso muito claro. Não façam imagens de absolutamente nada, porque essa não é a forma correta de se adorar o único Deus verdadeiro. Então existe um mandamento claro nas Escrituras proibindo as imagens.
Qual que é o propósito desse mandamento? O propósito não é um mero capricho de Deus, mas um convite a compreender a verdadeira natureza de Deus. As imagens são muito fáceis para a gente usa muitas imagens para poder tornar uma informação mais clara. Quando você faz uma letra, você escreve alguma coisa, aquilo é uma imagem que vai te ajudar a entender alguma coisa. Quando você desenha alguma coisa, o sinal de trânsito, as placas de trânsito nos ajudam a compreender melhor. No entanto, com relação a Deus, é terminantemente proibido na palavra você fazer o quê? Imagens. Por quê, irmãos? Quando a palavra proíbe você, ela está falando, não vem por aqui que você não vai encontrar respostas satisfatórias. Isso vai te levar ao erro e à confusão. Vá numa outra direção. Busque as verdades da palavra para que você possa reconhecer o único Deus verdadeiro. A natureza de Deus. João Calvino foi um grande reformador da igreja. Ele diz assim, numa frase: uma imagem verdadeira de Deus não pode ser encontrada em nenhuma parte do mundo. Por que nenhuma imagem verdadeira de Deus pode ser encontrada em nenhuma parte do mundo? Porque não existe. Quando você começa a estudar os atributos de Deus nas Escrituras, você vai ler, por exemplo, em João, que Deus é o quê? Deus é Espírito. Então Deus é Espírito, e o Espírito não tem o quê, irmãos? O corpo, não tem uma forma. Tudo isso acaba dificultando para a gente querer imaginar quem é Deus na nossa mente, que é a nossa tentação. Examine suas representações de Deus. Reflita sobre como você vê Deus. Quais são as suas concepções de Deus? Qual que é a sua concepção? Pare para pensar. De onde parte a ideia de Deus na sua mente? Como você se dirige a Deus com base no que você tem aí na sua mente? Então, esse é um convite a você refletir. Procure a verdadeira natureza de Deus em sua palavra, permitindo que o Espírito Santo ilumine sua mente. Existe, talvez, para quem está mais nos ciclos acadêmicos, uma ideia de design inteligente, que ela é muito aplaudida nos meios evangélicos, até nos mais conservadores. Só que se você ouve homens, teólogos importantes na história, que não concordam com isso, com essa ideia de design, de você tentar demonstrar a existência de Deus por meio de provas, como se tenta fazer nas faculdades. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Deus ele não tenta demonstrar por meios empíricos que ele existe. Ele se revela ao homem. Deus ele se revela. Deus ele é grande demais. Deus ele é grande e infinito demais. No entanto, o que nós temos na palavra? Uma revelação de Deus. Não parte da nossa imaginação, parte da palavra. Tudo que você precisa saber sobre Deus, você vai encontrar aonde? Na palavra. Você vai encontrar nas Escrituras revelações de Deus. Aquilo que é suficiente para que você possa olhar para Ele, você possa ser salvo e você possa se relacionar com Deus, que é algo que nós vamos falar mais à frente. Isso é algo tão sério, meu irmão. Se dirigir a Deus é algo tão sério e tão longe do nosso alcance, entender Deus com a nossa mente, que você tem o próprio Deus envolvido nesse processo. Porque enquanto nós estamos aqui estudando, olhando para a Bíblia, sem recursos visuais das imagens, nós temos quem para te ajudar a entender quem é Deus? Essa revelação, quem vai trazer ao teu coração? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, você só vai ter uma caricatura de Deus, por mais bem intencionado que você seja. Você não vai conhecer o único Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Então o Espírito Santo, ele se manifesta entre nós, fazendo a gente pular que nem minhoca, como alguns dizem em algumas igrejas por aí? Não, irmãos. Ele vai ministrar as verdades que você precisa saber sobre Deus. Ele vai revelar quem é Deus por meio das páginas das Escrituras. Ele vai iluminar a tua mente para que você possa ter essa revelação de Deus. Ainda aprofundando o tema das imagens. Qual que é o perigo das imagens? Vamos pensar nisso. O primeiro, as imagens vão trocar a glória de Deus por meras imagens. Nós, como uma igreja batista reformada, nós prezamos muito pela glória de Deus. Tudo que nós fazemos, nós vemos na palavra, aponta para algo muito importante, a glória de Deus. Você é salvo um dia, você é salvo para a glória de Deus. Você trabalha na segunda-feira amanhã, com qual propósito? Para a glória de Deus. Como você resolve conflitos na sua vida? Para a glória de Deus. E assim, irmãos, quando as pessoas criam imagens, qual que é o grande problema?
Elas estão reduzindo a glória de Deus a um mero objeto. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre imagens mais na frente. Quando a gente pensa, meus irmãos, em relação às imagens, nós temos imagens, quando você vê pessoas se curvando a imagens de pessoas importantes, mesmo personagens bíblicos, essa é uma forma grosseira de idolatria, irmãos. Mas existe uma idolatria que você comete na tua mente, no teu coração, quando você concebe um Deus na tua mente que não é o Deus das Escrituras. Você também está criando imagens na sua mente que vão desfigurar o verdadeiro Deus. E por isso, irmãos, é perigoso. Se você ler Romanos 1, versículo 23, é algo muito sério que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1. Ele vai retratar a humanidade inteira, toda a humanidade. E o que ele diz? Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Olha para a história humana. A história humana nunca está divorciada da religião, certo? E como que você identifica as civilizações antigas? Por meio dos deuses que eles cultuavam. E como eles cultuavam seus deuses? Por meio de imagens. Então, quando o apóstolo Paulo vai trazer isso, irmãos, ele traz algo sobre a natureza humana, caída em pecado. O ser humano, ele não pode negar que Deus existe. Só os tolos, irmãos, dizem que Deus não existe. Observe a história da civilização. Mesmo os índios morando em lugares mais afastados da humanidade, eles sabem que existe uma divindade e vão se prostrar diante dela de alguma forma. Para onde eles vão? Adorar o Deus verdadeiro, sem imagens. O que o ser humano faz? Vai buscar imagens. Quando uma pessoa se curva a essas imagens, o que está acontecendo? Estão mudando a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagens. Qual é o problema de uma imagem? Ela vai retratar algo que é corruptível. Se você pega e fala que Deus é uma águia, o que vai acontecer com uma águia um dia? Ela vai existir e vai morrer. Ou o sol. Ah, irmão, o sol nunca vai deixar de existir. Vai deixar de existir um dia. Deus vai transformar toda a terra um dia. E vai acabar. Os elementos serão destruídos, a Bíblia diz em Apocalipse. Então, irmãos, qualquer imagem que a gente tenta retratar Deus, qual pecado você vai cometer? Você vai corromper a glória de Deus. A consequência de distorcer a imagem de Deus. Eu vou fazer um retrato em apenas 2 versículos do que está acontecendo no mundo. Leiam comigo Romanos, capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 25. Você vai ter um retrato por causa da idolatria. Olha só o que está acontecendo no mundo. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meus irmãos, quando você vê a sociedade cada vez caminhando para o abismo moral, é o que você vê. Em 10 anos as coisas se deterioraram de tal forma que você fica assustado, não é assim? O mundo que nós estamos vivendo, você não sabe o que você faz com seus filhos. Dá vontade de colocar uma venda, colocar um fone de ouvido neles, bem potente, para que eles não vejam o que está acontecendo em volta. Porque, irmãos, olha o que está acontecendo com a humanidade. Pelas sociedades, pelas civilizações humanas estarem se curvando aos ídolos e desfigurando a glória de Deus por meio de imagens e concepções erradas do único Deus verdadeiro, o que está acontecendo com a humanidade? Deus, ele não fica neutro, de braços cruzados. O que ele faz? Deus reage. Deus tem zelo pela glória dele. Jesus repetiu lá nos evangelhos: o zelo pela tua casa me consome. Imagine um fogo devorador. Imagine um incêndio. Você chega perto daquele incêndio? Por que você não chega perto daquele incêndio? Porque você com um baldinho não vai apagar um incêndio de grandes proporções, ele está devorando, as labaredas estão consumindo tudo. Como é que Deus está fazendo na sociedade? Caindo um raio na cabeça de todo mundo? Não, irmãos. Ele entrega as pessoas para aquilo que elas querem. Você quer os ídolos? Você quer me desonrar? Então eu vou te entregar para que você desonre o teu corpo.
que é o nosso corpo? Você já leu em Gênesis o que fala sobre o homem? Como Deus criou o homem? Deus criou o homem à sua imagem. Macho e fêmea os criou. Você quer ter uma imagem de Deus? Você tem no teu ser, no corpo humano, na alma humana. O que o homem faz? Desonra a Deus. Profana o nome de Deus criando imagens. O que Deus faz? O versículo, vou voltar a repetir. Pois Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. O apóstolo Paulo vai falar, homem com homem, mulher com mulher. Por que está acontecendo isso, irmão, na sociedade? A corrupção da coisa mais básica de um ser humano, macho e fêmea. Porque os homens, ao invés de adorarem a Deus, honrarem a Deus, o que eles estão fazendo? Com o nome de Deus, com a imagem de Deus, deturpando, criando ídolos, desonrando a Deus com as suas imagens, com a sua idolatria. Isso não é um convite a nós reexaminarmos a nossa concepção, irmãos, de quem é o Deus verdadeiro? Sim. Mesmo nós, evangélicos, às vezes os evangélicos se gabam, eu não tenho imagens. Olha só, nossa igreja não tem nenhuma imagem. Não é só a imagem de um bonequinho lá que é idolatria. Se você tem uma concepção errada na tua mente de quem é Deus, o que é isso também? Idolatria. Porque primeiro para uma pessoa ir lá fazer um objetinho de barro e adorar, aquela idolatria estava onde primeiro? No coração. Então isso leva a fazer essas coisas. Adore a Deus em verdade. Avalie a sua adoração. Ela é fundamentada na Escritura? Ou na tua própria experiência? Ou ideia? Aí está errado, Arthur. Se a tua adoração é baseada na tua própria ideia, se você não tem nada mais para dizer, infelizmente, a tua adoração está baseada no que você acha. E o que você acha vai te encaminhar, inevitavelmente, para onde? Para a idolatria. De um jeito ou de outro, você vai ser levado e conduzido pelo teu coração para a idolatria, não a reconhecer quem é o Deus verdadeiro. A glória de Deus e o engano das imagens. Por que não podemos, irmãos? Qual que é a explicação do porquê não podemos criar imagens? Mais uma explicação. Você pode comparar Deus com alguma coisa? Existe alguma coisa mais grande igual a Deus? Existe alguém mais sábio ou sábio igual a Deus? Poderoso igual a Ele? Alguém santo igual a Ele? Amoroso igual a Ele? Alguém pode amar você mais do que Deus? Vou falar a verdade, me desculpe as irmãs aqui que são mamães. Nem vocês, mamães, podem amar os seus filhos do que Deus. Nem vocês têm a capacidade tão profunda de amar a Deus quanto Deus. Nem vocês podem. Então, irmãos, Deus ele é incomparável. Se você ler Isaías 40:18, o que nós lemos? A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou a quem o comparareis? Tem resposta para essa pergunta? É um desafio que o profeta está falando. Me mostra aqui alguém que você pode comparar com Deus. Me mostra alguém poderoso. Não existe. As estimativas humanas sobre Deus não podem captar sua verdadeira grandeza. É um atributo de Deus que nós vamos estudar com um pouco mais de profundidade em outro dia. Deus ele é infinito em grandeza. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar algo infinito em grandeza? Se você pega teu carro e vai de norte a sul no Brasil, você vai cansar de andar, porque é algo muito grande. Se você pegar um navio ou algo e tentar atravessar os continentes, mas uma hora você vai percorrer todo o percurso ali, chegar ao fim dele, começo ao fim. Mas Deus não tem o começo e nem o fim, irmãos. Deus é infinitamente grande. Para citar apenas um atributo. Então, nas nossas estimativas, se você for tentar adorar Deus de acordo com a tua imaginação, você automaticamente vai falhar, porque você vai querer comparar Deus com as coisas finitas que você conhece. Só que Deus é o quê? Infinito, e por isso ele é o quê? Incomparável. Evite também, então, a idolatria mental. Não permita que concepções erradas de Deus lidem com seu relacionamento com Ele. Irmãos, o crente, o povo de Deus, ele é reconhecido pelo temor que ele tem a Deus. O que é o temor a Deus? É um princípio de sabedoria. Nós não estamos aqui, meus irmãos, batendo a perna uma na outra porque nós estamos com medo de ir para o inferno. Não. Nós estamos aqui adorando a Deus porque nós estamos aprendendo dia após dia
que Deus é Deus e não há outro igual a Ele. Não há nada semelhante a Ele. E por isso mesmo Ele é digno do quê? Temor, adoração. Não somente uma adoração. Eu vou no culto domingo, pronto. Todos os dias. Tem um cantor que eu gosto muito, Kate Green. Ele canta assim, ó: se você quer dar para mim só quartas à noite e domingo de manhã, não precisa vir mais. Ele ora. Ele faz uma canção assim. Se você acha que se relacionar com Deus é só quarta-feira à noite, domingo de manhã, não precisa vir mais. Fica em casa. Vai assistir jogo. Vai lá ver os esportes, vai, sei lá, fazer qualquer coisa. Vai ter muito mais produtividade para você. Porque, irmãos, nós estamos diante de um Deus tremendamente infinito em grandeza e que se revela a nós na palavra, por meio do Espírito. Quem que é mais grande que Deus? Esse ser tão majestoso e poderoso, que quando a gente olha para a natureza, a gente fica de boca aberta, vendo a sabedoria dele. Ele se revela a nós de uma maneira pessoal. O que nós fazemos depois disso? Nós queremos entregar a nossa vida dele em humilde adoração, tentando encontrar nas Escrituras as verdades que vão nos nortear na nossa adoração a ele. Eu não quero desagradar a Deus, porque ele é tremendamente poderoso e santo. Eu quero me curvar a ele com grande temor e alegria em meu coração. Isso só é possível, irmãos, quando a gente começa a destruir os ídolos do nosso coração. Às vezes, você pode se gabar. Eu não adoro imagens, mas talvez o teu ídolo seja o teu filho. Talvez o teu ídolo seja a tua carreira profissional, a tua imagem, a tua beleza. Qualquer coisa, irmãos. Até mesmo o ministério. Quantos homens e mulheres caem na vida cristã porque eles transformaram o ministério deles num Deus e se esqueceram de adorar a Deus, reconhecer que Deus é infinito em grandeza. Qual que é a dica para nós, irmãos? Qual que é o conselho prático que eu posso dar a todos nós? Estude as Escrituras para compreender o caráter de Deus, seu amor, sua justiça. No meio evangélico, nós estamos vivendo, irmãos, algo muito triste. A psicologia e as técnicas de manipulação psicológica têm entrado dentro das igrejas e afastado as Escrituras. Então, técnicas motivacionais, coaches motivacionais, vão falar mensagens inspiradoras, que vão fazer as pessoas saírem flutuando de dentro da igreja, vão estar preenchidas com palavras motivacionais. Chega na segunda-feira, irmãos, aquilo cai no esquecimento e a pessoa vai buscar uma outra experiência emocional em algum lugar, porque aquela experiência já não serve mais, como uma droga. Ela precisa de doses cada vez maiores de erros doutrinários e confusões no meio evangélico, que tem levado ao desastre que nós estamos vendo, irmãos. Evangélicos que não conhecem o Evangelho. Crentes que não conhecem a Deus. O que vai acontecer, irmãos? O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com aqueles que se dizem o povo de Deus? Nós estamos vendo, irmãos, Deus se levantar, irmãos, para vindicar o seu nome santo em meio a uma humanidade que se afasta de Deus. Não é muito ortodoxo dizer, mas o Johnny Cash tem uma música que diz que os homens estão marchando, a humanidade está marchando, enquanto um grande tambor toca, bate, faz batida para marcar a cadência de almas indo para o inferno, irmãos. Por que isso? Porque nós temos uma Bíblia que foi revelada a nós, a palavra de Deus por meio de Cristo, mas os homens se esqueceram de Deus, os homens se afastam de Deus, rejeitam a Deus. Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. O que fizeram com ele? Mataram, traíram, escarneceram, inventaram mentiras, calúnias, desprezaram das piores formas possíveis ao Senhor da glória, que nós cantamos aqui no Salmo 8. Qual que é o problema? Qual que vai ser a consequência disso, irmãos? Deus tem zelo pelo nome dele. Deus é zeloso pelo seu nome. E ele não brinca com isso. Deus não brinca com a desobediência. Deus não brinca com quem profana o seu nome por meio de imagens, seja visuais, representativas, sejam imagens da mente ou do coração. Uma imagem de um Deus humanismo vindo das séries. Eu não sei exatamente o nome. Tem uma série muito famosa aí que retrata Jesus. Um Jesus que mais parece um hippie do que o Jesus das Escrituras. Um Jesus que não confronta o pecado, um Jesus que não alerta sobre o inferno, um Jesus que não aponta para ele mesmo como única esperança. Você vê um Jesusinho morno, e eu não recomendo que vocês assistam. Por quê?
são distorções, irmãos, do segundo mandamento, muito claramente registrado nas Escrituras. Depois desse retrato que nós vivemos, irmãos, de uma idolatria endêmica, algo que não sai dos homens, das culturas, das civilizações, como podemos conhecer o único Deus verdadeiro? Essa é a pergunta que deve estar martelando na sua cabeça. Nós temos aqui uma resposta em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é vida eterna, irmãos? É você conhecer a Deus. Conhecer a Deus, irmãos, começa aqui na terra. Você já tem o privilégio de conhecer a Deus, mesmo com todos os teus pecados, mesmo com todas as tuas limitações. Deus, ele tem um propósito de se revelar ao homem, mesmo ele estando aqui neste mundo. Mas quando você cruzar os portais eternos, você vai continuar tendo novas e novas revelações de Deus na eternidade. E cada dia você vai ter novas e novas revelações e nunca você vai chegar nem ao começo dessas revelações de Deus para você. Por isso, então, irmãos, a palavra de Deus, o próprio Jesus retrata a vida eterna em como conhecer a Deus. O que significa conhecer a Deus? Primeira coisa, é ter um conhecimento relacional. O que eu quero dizer com isso? Conhecer a Deus não é simplesmente ter um monte de informações na cabeça. É você ter informações sim na sua mente, mas informações que te levam a ter o quê? Um relacionamento com Deus. A palavra conhecer na Bíblia, ela tem um significado diferente do que nós conhecemos hoje, do que nós temos hoje. A palavra conhecer envolve, irmãos, um relacionamento íntimo. Se você lê na palavra, você vai ver lá, fulano de tal conheceu fulana e ela concebeu e deu à luz. Então vocês entendem que a palavra conhecer nesse contexto tem a ver com o quê? Relações íntimas entre um homem e uma mulher. Quando a Bíblia apresenta o conhecer a Deus, irmãos, então nós temos essa ideia. Conhecer a Deus é você ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. A aproximação de Deus por meio da oração, da meditação na sua palavra e de outras maneiras que Deus prepara, você vai poder, irmãos, conhecer a Deus. Ter uma maior revelação dele no seu coração, andar com ele na sua vida. Por que é importante nós termos um relacionamento com Deus, irmãos? Deus, ele não simplesmente se revela a você no domingo e depois você vai viver a tua vida relacionamento aberto, como se dizem por aí hoje em dia. Deus, ele quer ter um pacto com você. Deus, ele se relaciona com a gente, irmãos, ele põe um anel no teu dedo e promete para você que nunca vai tirar essa aliança. Por meio do Filho dele, ele te promete pegar na mão e te levar para a glória, para que você possa andar com ele eternamente. O céu, se você olhar o que Jesus ensina, é uma grande festa de casamento eterna. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, onde ele transforma a água em vinho. Esse milagre, irmãos, retrata algo muito poderoso. A água serve para hidratar, o vinho serve para dar alegria. Jesus, ele transforma as nossas vidas para que nós possamos entrar no relacionamento com ele, para que não só a gente simplesmente viva eternamente, um fluxo de vida eterno, mas para que você possa ter uma alegria eterna com ele. Nós estamos sendo preparados como uma noiva ataviada pelo Espírito, sendo preparadas para o noivo que vai nos receber na glória, para as bodas do Cordeiro. Se você ler Apocalipse, você vai ver isso aí sendo retratado. Jesus, ele compara o relacionamento dele com a igreja com o relacionamento do homem com a mulher. Com qual objetivo, irmãos? É esse relacionamento profundo. Deus te conhece pelo teu nome. Não estou falando teu nome que está lá no teu RG. A tua alma, que é individual. Esse teu DNA espiritual da tua alma, Jesus conhece profundamente, intimamente, e ele quer convidar você a ter um relacionamento com ele, tendo um maior nível de intimidade com Deus. A aproximação de Deus, então, vai te proporcionar essas coisas e vai transformar a tua vida. O verdadeiro conhecimento de Deus resulta em transformação de vida. Um versículo que eu gosto muito, Romanos capítulo 12, versículo 2, tem uma informação muito importante para nós em relação ao conhecimento de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12.
vai dizer, irmãos, isso que eu acabei de dizer para os irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo vai permitir que você possa ser transformado. Olha o que o texto diz: não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados. O apóstolo Paulo está orientando as pessoas que um dia ouviram a Cristo, que creram nele como Senhor e Salvador, ressaltando como o único Senhor e Salvador. Ele exorta essas pessoas a não se conformarem ao mundo. Preciso entrar um pouquinho aqui para explicar. O que é se conformar ao mundo? Já expliquei aos irmãos aqui. Conformar, imagina, você tem uma forma de bolo. Você vai jogar uma massa, toda uma meleca ali na forma. O que vai acontecer quando você colocar ela no forno depois de algum tempo? Vai se tornar um bolo. Ou então uma forma de tijolos. Você vai ter tijolos exatamente iguais. Exatamente iguais. Esse é o mundo. Bem-vindo ao mundo que você vive. O mundo quer te transformar num tijolo. O mundo quer te transformar numa latinha de refrigerante. Exatamente igual às outras pessoas. Uma mentalidade igual. Novamente, por isso o Johnny Cash faz essa música. Pessoas pensando, programadas para pensar da mesma forma, se curvando aos ídolos, diminuindo a glória de Deus na sua mente, no seu coração, e se curvando a um Deus diminuto, e se curvando cada vez mais a esse paganismo que nós vemos no mundo. O que é isso, irmãos? Conformidade. Talvez você está há muitos anos numa religião de idolatria. Seja o catolicismo romano, seja no meio evangélico. E você nunca se deu conta disso porque você está numa forma. E você está sendo conformado a isso e você não percebeu. Até que você abra a sua Bíblia empoeirada e descubra nas Escrituras quem é o Deus verdadeiro. E quando esse raio de luz maravilhoso e tremendo e gracioso vir sobre a tua vida, o que vai acontecer? Você vai ser transformado. No quê? Paulo vai falar pela renovação do vosso entendimento. Essa ideia, irmãos, a palavra de Deus não é um livrinho qualquer, não é um mero livro de sabedoria, de livros de moralidade. Pode procurar o budismo, tem uma excelente moralidade. O hinduísmo, ou o islamismo, vai ter princípios de moral fantásticos, éticas e morais, mas não tem salvação, não tem a revelação do único Deus verdadeiro. Você só vai encontrar nas Escrituras, na palavra de Deus. A Bíblia é exclusiva, meu irmão, minha irmã. Não há a revelação de Deus na natureza, para que você possa ter salvação dos teus pecados, para que você possa ser transformado na tua mente e deixar de ser conformado ao mundo. Nós estávamos pensando no sábado em como conduzir a educação dos nossos filhos, e a gente é obrigado a ver que, a maior parte do tempo, você simplesmente se conformou a um padrão do mundo. E como o mundo educa os filhos longe de Deus, tentando esconder Deus atrás da parede, numa caixa de sapato, diminuindo Deus, para que a psicologia, não sou contra a psicologia, mas quando ela substitui Deus, ou as técnicas de socialismo e outras coisas que nós vemos por aí, irmãos, troca a educação dos nossos filhos, trazendo aqui, compartilhando com os irmãos algo que nós temos pensado em casa, e você se dá conta que simplesmente você está numa forma, e que você precisa sair daquela forma, para que você possa educar os teus filhos de maneira que eles conheçam a Deus, que eles possam ser expostos à luz do Evangelho o quanto mais cedo melhor. Aprendeu a falar vai ensinando o alfabeto para ele, aponta para Deus, aponta para Cristo. A primeira palavra que tem que sair da boca de uma criança é Deus, Jesus Cristo. A primeira frase, Jesus Cristo salva. Por que isso é importante, irmãos? Porque você está num mundo que quer te conformar. Na conformidade, irmãos, há escravidão. O mundo não pergunta para você a tua opinião. Ele simplesmente te conforma. Mas o Evangelho não é assim, irmãos. Deus não é dessa forma. O que Ele faz com a gente? Ele transforma a tua mente, a tua maneira de pensar, iluminando a tua mente. Você não está nas trevas do engano e da mentira e da superstição. As pessoas seguem a Deus por superstição, meus irmãos. Faz tantas rezas, repete tal coisa, faz tal ritual que você é salvo, que você resolve o teu problema. O evangelho no meio dos evangélicos não é muito diferente da macumba em muitos círculos. As pessoas vão procurando um Deus que apresenta soluções para os seus problemas imediatos, enquanto Deus não tem nada a ver com isso. Os problemas que Deus vem apresentar soluções para nós é o nosso problema eterno. Por causa da nossa condição de pecado, irmãos, você tem uma caricatura de Deus na tua mente, você tem um espantalho, no qual você espanca sem você notar.
Porque você, como um peixe, está molhado no pecado e não se dá conta. Então nós precisamos de Deus, por meio do Espírito da palavra, revelar quem é o único Deus verdadeiro para você. Isso é possível? Isso é possível, irmãos. Exatamente por isso Jesus estava orando aqui em João 17:3. A singularidade de Deus e de Cristo, a exclusividade do único Deus verdadeiro, a necessidade de reconhecer a singularidade de Deus em um mundo pluralista, irmãos, é urgente. Vocês já ouviram aquela frase? Cada um segue a Deus do seu jeito. Não. Isso não é bíblico. Quem fala isso é Satanás. Ele que ensina essa falsa doutrina. Nós não adoramos a Deus do nosso jeito. Nós adoramos a Deus do jeito de Deus. E como é que nós vamos fazer isso? Se nós não temos acesso à palavra, se nós não recorremos às escrituras, ou se nós colocamos outras pessoas ou autoridades, religiosas ou não, políticas ou administrativas, acima de Deus, acima da revelação suprema que é a palavra. Enquanto estiver isso, irmãos, dessa forma, você só vai ser conduzido para os ídolos. Só tem um jeito de você reverter isso, irmãos, quando a palavra de Deus for a revelação suprema na sua vida. Não são homens, não são instituições, não são documentos humanos que vão substituir as escrituras. Se o profeta disse não falarem conforme as escrituras, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Se a palavra diz A e o homem diz B, vai para a palavra, irmãos. Porque se você escutar o homem, o que vai acontecer? Você vai, pouco a pouco, se distanciar de Deus para se curvar aos ídolos. Isaías 48:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você pode abrir na sua Bíblia que você vai encontrar essa informação. As ofertas espirituais alternativas do mundo não se comparam ao que está revelado em Cristo. Irmãos, nós vemos na sociedade cristã, dita cristã entre aspas, onde Jesus Cristo não tem um papel exclusivo na salvação. Precisa que outras pessoas intermediem, façam uma intermediação nas orações para que chegue a Jesus e de Jesus ao Pai. Irmão, você tem acesso direto a Cristo. Você não precisa de outros intercessores, outras intercessoras. De onde estou tirando essa informação? Do texto que nós acabamos de ler. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A tradição pesa sobre a nossa cabeça, irmãos. Tradições religiosas de 2.000 anos, 4.000 anos, não são nada diante da grandeza e da perfeição do que ele revelou nas Escrituras. Nós somos chamados a jogar qualquer coisa fora, irmãos, que contraria o que a palavra de Deus diz sobre ele mesmo e a maneira como ele quer ser adorado. Então nós temos uma encruzilhada na nossa existência quando você ouve a verdade da palavra. Ou você continua na idolatria e sofre as consequências, ou você se arrepende dela. Ou você se converte dos ídolos para o Deus vivo, como o apóstolo Paulo fala. A singularidade de Deus em Cristo. Precisamos reconhecer que as ofertas de conhecimento espiritual que estamos expostos, frequentemente não se comparam ao que está revelado em Cristo. Compreender essa singularidade nos leva a um lugar de adoração genuína. Cristo, 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 diz o hino, nome sem igual. Não existe outro nome dado entre os homens debaixo dos céus pelo qual possam ser salvos. Leia Atos na sua Bíblia, capítulo 4. Quando os apóstolos se reuniram em Jerusalém, depois de Jesus ter ressuscitado dos mortos, e ali começam a pregar o evangelho para aquelas multidões que estavam ali, eles se levantam e denunciam todo o tradicionalismo religioso estruturado dos judeus sem Cristo. Cristo esteve entre eles, rejeitaram a Cristo. Agora nós temos, irmãos, os gentios, que são os povos não judeus, se reunindo em torno de uma civilização cristianizada, mas um cristianismo sem Cristo. É o que você vive. Você está numa bolha chamada cristianismo. Só que dentro dela não tem nada. Só tem o quê? Ídolos. É triste ouvir isso? É chocante ouvir isso? Mas é a realidade que nós estamos vivendo. Ah, mas quer dizer que uma tradição religiosa de 2.000 anos está errada? Está. E quem está ensinando essas doutrinas e seguindo essas doutrinas? Não importa.
quão bem intencionado alguém seja, se não é de acordo com as Escrituras, irmãos, onde está o erro, onde está o engano, irmãos, vai ter consequência. E são consequências desastrosas para a humanidade. Temos que reconhecer, então, essa singularidade de Cristo, irmãos, em revelar quem é Deus, em fazer a ponte que há entre os homens e Deus. O único sumo pontífice que existe verdadeiro é Jesus Cristo. Não é papa, não é um pastor, não é um sacerdote, irmãos. Jesus Cristo é o único sumo pontífice, a ponte entre Deus e os homens. Sem Cristo, o que existe diante de você é um abismo. Só isso, um abismo. Você não vai cruzar esse abismo e muito menos vai querer estar do outro lado, a menos que Cristo esteja fazendo a ponte entre você e Deus. Vocês notaram, irmãos, que Jesus está aqui orando e ele está apontando para ele mesmo? Por quê, irmãos? Quando você abre a tua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai observar setas que apontam na direção de um único ser, Jesus Cristo. Qualquer ensino, qualquer história no Antigo Testamento, qualquer princípio de provérbio, de sabedoria que você lê, qualquer salmo, qualquer coisa que é escrita no Novo Testamento ou revelação do Apocalipse, todas elas apontam para Jesus Cristo. Quem você pensa que é, ou quem os homens pensam que são, ao quererem desviar as pessoas de Cristo? Quem você pensa que é, ao achar que você pode ir numa direção contrária dele e achar que você vai se dar bem, irmãos? Se isso te choca, eu vou ser sincero, é para você se chocar. Eu prefiro que você se choque, que você fique com raiva de mim, que você pegue o seu carro e me atropele e passe de mim 10 vezes ali na rua, mas que você saia daqui com essa verdade e possa se arrepender disso. E você possa encontrar esperança para a tua alma em Cristo Jesus, o único, irmãos, que pode te salvar, o único que pode mudar a tua condição perante Deus. Idolatria, paganismo no coração, o afastamento e a rebelião de Deus. João 14,6, o que está escrito? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer para-choque de caminhão tem esse versículo. No entanto, as pessoas fazem assim, fazem assim e procuram outros deuses. Procuram ter uma concepção onde diminui a Deus no seu coração. Transformam muitas vezes Deus num mero garçom que ele serve as tuas necessidades. Irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. Sinto muito se você se ofende com o que eu estou falando aqui à noite. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras está no centro da história, não só desse planetinha que nós vivemos, mas de toda a galáxia, de todo o universo. Ele é exaltado entre os querubins. Quando Isaías tem a visão de Deus no céu, o que ele vê? Os querubins são anjos, em escala tremenda de poder e glória. Se eles cruzassem os céus e estivessem aqui, eles rachavam a terra no meio. O que eles veem, os serafins e os querubins cantando uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías vê isso, ele olha para si mesmo. Senhor, eu vi a tua santidade e os querubins que queimam diante da tua presença, e eu sou um homem de lábios impuros e habito numa geração de impuros lábios. E os meus olhos te viram, te contemplaram. Senhor, me sara, me cura. Por favor, tem misericórdia. O anjo traz uma brasa e queima os lábios deles e purifica os lábios dele. Irmãos, essa é uma reação apropriada diante do único Deus verdadeiro. Os seres humanos têm uma mera concepção de Deus no seu coração e se dirigem a Deus com a cabeça erguida, irmãos. A tua cabeça tem que estar curvada no pó diante de Deus. Desse ser majestoso e glorioso que se revelou à humanidade por meio de Cristo. Do primeiro homem, Adão, ao último que estiver na terra, irmãos, todos têm uma dívida com Deus. Todos têm uma prestação de contas com Deus. Qual é essa prestação de contas? Como você considerou a Cristo no seu coração? O Rei da Glória. Como você considerou Ele no seu coração? Essa é a pergunta. Quando você estiver na glória e você for prestar conta das suas dívidas perante Deus, você vai ver naquele ser glorioso, mas eu acredito que com marcas nas mãos e nos pés. O que você fez? Você ouviu? Você ouviu os meus profetas? Você ouviu os apóstolos que estão na Bíblia? Não esses que estão inventados por aí? Você ouviu os evangelistas, os mensageiros? Você deu ouvido à tua mãe que te evangelizou desde criança, que intercedeu por você?
Como você reagiu a mim neste mundo enquanto você esteve aqui? Como você me considerou no seu coração, na sua vida? Essa pergunta que vai ser feita a você. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. E no conhecimento de Deus, irmãos, Ele é o centro. Você vai encontrar respostas na palavra e a palavra vai te apontar para Cristo. E Cristo te aponta para o Deus verdadeiro. Busque nutrir um relacionamento com Cristo, porque isso é essencial para você compreender a Deus. A vida eterna como uma realidade presente. Vivendo a vida eterna hoje, irmãos. Essa é a ideia. Se a vida eterna é conhecer a Deus, o que Jesus quer dizer? Se você pode ter um relacionamento com Deus aqui agora enquanto você está, então você já está usufruindo da vida eterna. Para pensar no que eu falei. Se você conhece a Deus, está experimentando quem é o Deus verdadeiro, o que você já tem sobre a tua existência? A vida eterna. Sabe o que aconteceu com você? O teu corpo um dia vai para o pó da terra, mas o teu espírito foi ressuscitado. Porque agora você tem a vida eterna, porque você pode viver com Deus e relacionar com Deus. Qual que é o impacto dessa relação em nossas vidas? O conhecimento de Deus deve refletir em relacionamentos cheios de amor, perdão e graça. Essa é a grande coisa, irmãos. Quando você olha aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, às vezes não sabe ler, não sabe escrever. Você olha, as pessoas não sabem explicar o que é. De onde parte essa gentileza? De onde parte essa educação, essa humildade? De onde procede essa educação que essa mulher tem? Como esse homem é nobre, como esse homem é justo, como ele é humilde, como ele é prestativo. De onde parte isso? De onde parte isso? As pessoas não sabem explicar. Mas algo na sua vida aponta para Deus e que você tem um relacionamento com Ele. Isso é algo maravilhoso no testemunho cristão. Aprofunde o seu relacionamento com Cristo, aprofunde o seu relacionamento com Deus. Defina essa busca como uma prioridade em sua vida. Vocês já perceberam, né, irmãos? Que vir no domingo na igreja não adianta. Você tem que estabelecer o conhecimento de Deus na sua vida como uma prioridade. Qual a prioridade? Onde deve estar essa prioridade? Terceiro, quarto, quinto lugar? Primeiro lugar. Nem sei se dizer se é primeiro lugar. Eu acredito que uma palavra melhor seria o centro. O propósito central da tua existência, depois que você conhece a Deus, é o que é? Experimentar, conhecer a Ele cada vez mais na sua existência. Como é que a gente pode fazer isso na prática, irmão André? Use os meios que estão ao teu alcance. Você pode se reunir numa igreja local? Venha, frequente. Você pode ouvir um sermão bíblico? Venha. Você tem uma cópia da Bíblia aí na sua casa? Se você não tem, a gente pode providenciar. Se você não sabe ler, a gente pode baixar alguma coisa na internet, uma Bíblia em áudio, mas busque as Escrituras. Você pode também desenvolver o hábito de fazer orações a Deus, de se dirigir a Deus em oração. Você pode frequentar a igreja, você pode se batizar na igreja, você pode participar da Santa Ceia, dos sacramentos, para que você possa receber instrução da palavra, dê testemunho da verdade. Dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo ao que está em sua volta. Quando pregamos para os outros, estamos pregando para nós mesmos. Irmãos, toda vez que você abrir sua boca para dar testemunho do Evangelho para alguém, algo muito legal acontece. Enquanto você prega para outra pessoa, você também está pregando para você mesmo. Você está dividindo um pão que você tem, você está comendo junto com ela. Você está partindo o pão junto com ela, o pão que é Cristo. Então, irmãos, nunca perca oportunidades. Ore para que você possa dar testemunho do Evangelho. Compartilhe a fé demonstrando o amor de Deus por meio de atitudes que demonstram o conhecimento pessoal que você tem de Deus. Talvez se você for pegar um livro de teologia e explicar para a pessoa quem é Deus, vai ser muito difícil você conseguir, irmãos, a atenção dela. Mas se você demonstrar com atitudes, ela vai te ouvir. Com a tua vida, a pessoa vai olhar para você e perguntar, mas por que você não faz isso? Ou por que você faz isso? Por que você tem esse sorriso no olhar? Por que você tem essa paz? Você está passando por um problema tão grande, mas por que você tem essa paz dentro do coração? Você vai poder explicar para a pessoa o porquê disso. E a resposta vai ser, eu tenho um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. Aprofunde o seu conhecimento de Deus por meio de um relacionamento com Cristo. Lembre do teu passado e como você vivia distante de Deus, do Deus verdadeiro, e como isso te levou a afundar em pecado, buscando prazeres, satisfação, aceitação, inclusão e reconhecimento no mundo. Pense nisso, irmãos. Como você vivia antes?
longe de Deus? Quais os frutos você colheu disso? Buscando esperança, buscando alegria, satisfação em coisas que até são justas. Quantas pessoas você escuta por aí dizendo, cara, eu tinha uma meta na minha vida de conquistar tal coisa. Aí eu conquistei, sabe o que aconteceu? Perdeu a graça. Eu vi um cara essa semana falando isso aí. Perdeu a graça. Aí ele está falando com uma monge budista. Então, é que você tem que buscar em você mesmo coisas melhores. Não. Enquanto ele estiver buscando nele mesmo, que ele vai encontrar? Aí eu sou obrigado a repetir o jargão que existe por aí, o vazio. Realmente, nada vai substituir aquele lugar ali que é de Deus. O conhecimento, por meio de um relacionamento com Deus. Não tem pessoas que são pobrezinhas e são felizes? Não tem gente que é rica, cheia da grana e está na miséria? Não tem muitas pessoas assim? Não é triste isso, irmãos? Você vê pessoas ricas que são pobres, enquanto você vê pessoas pobrezinhas que são alegres, que são felizes, que vão com a sua Biblinha embaixo do braço na igreja, vão para casa, têm uma vidinha simples, mas estão plenos de Deus, cheios de Deus. Irmãos, isso só é possível para quem olhou para o passado, cara, o que eu fiz na minha vida? Só fiz caca na minha vida, vivendo que nem um louco. Mas agora, um dia você ouviu falar de Jesus, você ouviu falar dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa coisa tão repetida que está em todo lugar por aí, irmãos, é a única verdade que você precisa. É a maior verdade que você poderia ter ouvido na sua vida. Você não vai ouvir mais outra coisa mais importante, ou que possa te dar mais esperança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não pode ir ao Pai, você não pode ir a Deus sem Ele. Essa é a chave de um mistério que Paulo fala, que estava oculto durante milhares e milhares de anos, que os profetas morreram para tentar entender uma porção, e não entenderam. Mas você aqui em Ana Moreira pode facilmente entender essa verdade. Então olhe para isso e pense, poxa vida, depois que eu conheci a Cristo, como a minha vida tem sido transformada. Às vezes eu caminho rápido, às vezes eu volto um pouco atrás, mas no entanto o que eu vejo? Deus me conduzindo a sempre a marchar e avançar e nunca retroceder, a voltar à vida que eu vivia antes. Quem está fazendo isso na sua vida? Jesus, Deus. Esse breve exame do antes e depois de Cristo irá te estimular a aprofundar o teu conhecimento de Deus. Quando Paulo ora no Novo Testamento, ele orava por isso. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Qual que é o evangelho do mundo? Faça a tua própria vontade. Pense em primeiro lugar em você, não é assim? Entra no Facebook agora aí, se você quiser, e você vai ver as mensagens motivacionais que tem por aí. Pense em você primeiro. Coloque você em primeiro lugar e as coisas vão dar certo. Olha o que Paulo fala. Que ele orava para que as pessoas tivessem conhecimento de Deus para agradar-lhe em tudo. Não você mesmo. Quando você conhecer a Deus, esse ser incomparável, inconfundível, que não pode ser medido, o que você vai perceber? Que agora a tua vida não se baseia mais num valor que o mundo prioriza muito, irmãos, agradar a si mesmo. Agora você tem algo muito melhor e maior, agradar a Deus. É fundamental realizar um profundo autoexame do nosso real conhecimento de Deus. Cada um de nós deve olhar para dentro de si e questionar as antigas e incorretas visões de Deus, evitando as armadilhas da idolatria que distorce sua gloriosa natureza. O verdadeiro conhecimento de Deus, revelado em Cristo, vai além de uma mera busca intelectual. Todavia, irmãos, sem o conhecimento das Escrituras renovando a sua mente, você não vai para lugar nenhum. O Espírito Santo vai nos guiar na palavra para que possamos extrair dela todos os recursos espirituais para que essa jornada aconteça. A busca pelo Deus verdadeiro, por meio de Cristo e sua palavra, nos conduz a uma vida plena perante Deus. Ao aprofundar-se nesse conhecimento, reflita sobre as mudanças que Jesus trouxe à sua vida, contrastando seu passado distante de Deus com o presente repleto de sua graça. Que essa reflexão nos impulsione a cultivar um relacionamento mais íntimo com o único Deus verdadeiro.
de compartilhar essa verdade com os outros. Que a descoberta de Cristo não seja apenas uma experiência, mas sim a luz que guia nossos passos em direção à vida eterna, que você já pode experimentar aqui e agora, se você já conhece a Deus por meio de Cristo e Cristo somente. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus?